Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nosso estudo abençoado. Boa noite oficial agora, né? Para a gente retomar o nosso estudo do Evangelho. Antes da gente começar, vem, Marcela. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só permitir o pessoal entrar aqui. Vem? Vamos fazer a nossa preparação. Boa noite, Letícia. Quem chegou agora? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas. Boa noite. Tá? Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Amém. Então, vou convidar vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente. Desligue da sua rotina, da sua correria do dia a dia. Das preocupações do trabalho, de casa. Traga sua mente para o já, para o aqui ou agora. Respire, enche o seu peito de ar e solte. E a partir de agora, respirando profundo e tranquilamente, procure relaxar seu corpo físico, iniciando pelos seus pés. Baixe seus pés. Procure descruzar braços e pernas. Relaxe. Relaxe para frente, relaxe suas pernas. Chega no seu quadril. Relaxe seu abdômen. Peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Ombros, braços, mãos. Cada dedo das suas mãos. Enche o seu peito de ar e solte. Relaxe seu pescoço, nuca, toda a sua face, seus olhos, pálpebras, orelhas. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. Isso. E assim, com o seu corpo mais relaxado, isso possibilita que a sua mente fique mais leve, serena e tranquila. E com a sua mente mais serena e tranquila, permite você se conectar ao momento presente, ao já. E também te permite você entrar em sintonia com a sua essência, com o seu eu interior. Essa parte sua que é verdadeiramente divina. Visualizando assim uma pequena chama, um ponto de luz, lá dentro de você, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Visualize essa luz que é sua, está aí dentro. E a partir desse instante, agradeça. Agradeça por mais essa oportunidade de estarmos aqui, unidos com Jesus. Agradeça por mais um dia de oportunidades que Deus te permitiu vivenciar. Mesmo que seu dia possa ter tido algumas decepções, agradeça. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Use a gratidão agora. Deixe a gratidão vir à tona. Agradeça por tudo de bom que você tem na sua vida, pela sua saúde, pelo convívio com as pessoas que você ama e ainda estão aqui, perto de você.
pelo teto, pelo pão, pelo colchão, por tudo que você tem de bênçãos na sua vida, pela sua própria vida. Agradeça. E use a gratidão agora como um combustível, uma ferramenta que vai alimentar essa sua luz interior, expandindo essa luz, fazendo com que ela cresça, se expanda, aumente, até que ela envolva todo o seu corpo. Essa luz é a cor que mais lhe agrada, porque ela é sua. Permita que essa luz envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Nesse processo você se auto-ilumina, se auto-reequilibra. Esse processo pode te... E você continua alimentando essa luz com a sua gratidão. E ela expande ainda mais. Não só envolvendo o seu corpo, mas também todo o ambiente em que você se encontra. Expandindo, crescendo, irradiando em todas as direções. Luz que irradia. Como se você fosse uma pequena estrela, um pequeno sol. Pequena estrela que ilumina e aquece tudo e todos à sua volta. Irradie. Envolva todo o ambiente que você se encontra. E assim, envolvendo todo o ambiente, você se conecta à luz do colega do lado. Se conecta à luz do outro. E nós vamos nos conectando uns aos outros, presencialmente, virtualmente, espiritualmente, dando uma linda conexão que nos conecta à espiritualidade maior, responsável por esse estudo aqui. Nessa conexão de luz, muita gratidão. Talvez você queira me acompanhar nessa oração que o nosso mestre e amigo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Respire fundo mais uma vez. Enche o peito de ar, solte. E vá retomando a consciência do seu corpo físico, voltando para ele agora. Perceba seus membros, braços, pernas. Perceba o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. Respire. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados e conectados, sintonizados agora para dar início ao nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje do Evangelho, né? Deixa eu te falar, essa cadeira aí, ela acho que está com assento solto, você toma cuidado, porque ela estava aqui na frente, alguém sentou e colocou aí, porque ela está com assento solto. Tá? Senta aqui, ó, senta aqui, ó. Pode chegar perto de mim, não vou morder não, gente. A cara é feia, mas eu não mordo. Bom, estudo do Evangelho, né? Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito interessante, que à primeira vista ele é confuso. Porque no primeiro momento ele nos diz que aqueles que sofrem são os bem-aventurados, os aflitos, os sofredores.
E aí dá uma pulguinha atrás da orelha, né? Como que pode alguém que está sofrendo ser bem-aventurado? Que bem-aventurança é essa? Se a pessoa está sofrendo. Vamos falar sério, sem demagogia, né? Ninguém gosta de sofrer. Sofrer é horrível, né? É muito ruim sentir dor, decepção, tantas coisas que acontecem na nossa vida que trazem essa amargura, essa aflição. Quantas pessoas enfrentam sofrimentos que às vezes parecem ser intransponíveis. Sofrimentos que a pessoa acha que ela não vai ter forças para superar. Muitos chegam a pensar verdadeiramente em desistir diante do sofrimento que lhe aflige ali, né? E aí você lê no Evangelho, bem-aventurado aquele que sofre. Aí você pensa, Jesus tinha bebido um pouco mais de vinho quando ele falou isso, né? Não. Tinha não, né, Fernando? Não tinha não. E aí a gente lembrou, semana passada falando sobre isso, né? A gente lembrou de uma frase do Chico, que ele fala que, eu não lembro exatamente as palavras, mas é nesse sentido, tá? Que eu vou falar. Ele fala alguma coisa desse tipo assim: prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicar alguém. Essa frase do Chico, ela exemplifica claramente esse capítulo do Evangelho. Porque, como nós falamos, né, nós estamos num mundo de provas e expiações. Tudo que enfrentamos aqui, de dores, de sofrimentos, decepções, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é algum castigo, alguma punição, é apenas a colheita. É apenas estamos colhendo aquilo que plantamos, seja recentemente, seja mais tardiamente, no passado. E quando você pensa assim, que estar sofrendo, né, como o Chico falou, prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicar, como estamos aqui pagando, expiando os nossos erros, pagando por algo que nós cometemos de errado lá atrás, passando por provas que nos acometem todos os dias. É a mesma coisa que você está devendo o banco, você tem uma dívida com o banco. E aí você está lá pagando todo mês a parcela da sua dívida, né? Você está pagando, né? Então, quando você está sendo prejudicado, né, é quando você está pagando a dívida. Você está pagando. Você está tendo a oportunidade de ir quitando em suaves prestações as suas dívidas morais. E quando você prejudica alguém, ao invés de estar amortizando essa dívida, diminuindo essa dívida, você está contraindo mais. É como se você devesse o banco, estivesse pagando os juros, e ao invés de pagar os juros, você estivesse contraindo mais dívida, aumentando ainda mais a sua dívida com o banco, trazendo ainda mais sofrimento para você. É mais ou menos isso. Por isso que o aflito é bem-aventurado. Por isso que aquele que sofre é bem-aventurado. Porque ele está tendo a oportunidade de fazer a amortização dessa dívida, de pagar o que ele precisa pagar, ao invés de contrair novas dívidas. Por isso ele é bem-aventurado. Ele está galgando o caminho para poder finalmente um dia se ver quites. Quites com quem? Com Deus? Não. Com ele mesmo. Com a própria consciência. Própria consciência de espírito que somos, não de seres humanos encarnados e momentâneos, né? Quando a gente fala desse bem-aventurados aflitos, é aquele remédio amargo que nós, doentes, estamos experimentando agora. Que está doendo, que é ruim de engolir, que incomoda. Mas esse remédio amargo vai ser o responsável pela nossa cura futura.
Então a gente toma desse remédio, mesmo sendo amargo. Né? Entendeu? Por isso que é bem-aventurado. Por isso que os que sofrem serão acalentados, serão ouvidos. Por isso que, se estamos sofrendo e passamos uma situação que podemos dizer que é ruim, que é penosa, realmente é penosa agora. É penosa neste instante, nesse momento em que passamos. Só que outra frase do grande sábio Chico: isso também passará. Então é penoso, é difícil, é amargo agora. É aflitivo agora. Mas vai passar. Tudo vai passar. Qualquer sofrimento que você pensar, qualquer dor que você tenha, que seja aquela dor que você acha que você não vai conseguir, a dor que está te fazendo pensar até mesmo em desistir de viver. Acredite, vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Na hora certa que ela tiver que passar, ela vai passar. Enquanto olhamos a vida com esse olhar curto, tapado, né? Como o animal que tem ali os olhos, o cavalo que tem ali os olhos quase vendados, né? Porque aí a gente enxerga somente o momento que a gente está passando, e a gente falou uma coisa muito interessante semana passada, né? Você lembra de você falar? De eternizar, universalizar a dor. A gente, quando está passando pela dor, a gente acha que essa dor é eterna e nunca vai acabar, porque era desagradável. Então, parece que essa dor não vai passar. A gente eterniza tudo. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom? Olá. Boa noite. Então, a gente tende a achar que a dor que a gente está passando é eterna. Não vai acabar nunca. Porque dói demais, incomoda, é amargo, é desconfortável. Que a gente acha que aquilo não vai acabar. Daí vem os pensamentos desesperançosos. Daí vem a falta de esperança. Porque a dor vai tomando conta, e aí o que a gente faz? Foca na dor. A gente tem essa mania de focar na dor, concentrar na dor. E tudo aquilo que a gente foca, aumenta, cresce. Por exemplo, se você prestar atenção agora, para quem está aqui presencial, talvez vocês estão online não vão conseguir perceber. O barulho do projetor. Escuta. Parece que até aumentou, né? Tá vendo? Tudo aquilo que você presta atenção, que você foca, parece que aumenta. Aumenta. Assim acontece com a dor. Quando você foca na dor, ela aumenta. Ela fica grande. E aí parece que ela é intransponível. Parece que ela é eterna, infinita, que não vai acabar, e aí dá um desespero, e aí você quer fugir de qualquer forma. Alguns usam fugas externas, né? Buscam vícios, buscam qualquer coisa externa, prazeres momentâneos, principalmente vício, né? Álcool, drogas, enfim, para fugir da realidade, para fugir da dor. Outros querem fugir da vida, porque está doendo demais. Porque foca na dor demais. Concentra e fica só ali com a mente o tempo todo na dor. Só aumentando, crescendo, e ele não consegue dessa forma perceber ou enxergar a saída, a solução. Só que quando você para e lembra dessas palavras do sábio Chico, isso também passará. Você para de focar somente ali naquela dor que é momentânea e passa a ampliar sua mente e sua visão para outras coisas. E aí você abre a sua mente para perceber a solução. Você abre as janelas para vir as intuições, para ver outros horizontes, para perceber que há sim uma solução, que há sim como superar aquilo. De um jeito ou de outro, você acaba achando a solução.
Porque aí você parou de focar no problema, na dor. Você foca na solução. Você amplia a sua visão, olhando no horizonte. Além da dor, além do problema. E aí, a dor começa a diminuir. Porque você parou de focar nela. Por isso, bem-aventurados os aflitos que momentaneamente estão aflitos. Aliás, corrigindo a frase, né? São não. Momentaneamente estão aflitos. Nós estamos passando por um estado de espírito. Nós estamos passando por um estado, por um estágio reencarnatório. Essa vida é um estágio apenas. Só isso. Daqui a pouco já não estaremos aqui mais. Esse corpo passará. Essa dor passará. Esse problema que você não acha solução hoje, passará. Vai passar. Vai passar. Então, essa aflição, por mais que pareça ser prolongada, eternizada, porque nós focamos nela, ela vai passar. E por isso somos bem-aventurados, porque essa aflição momentânea está sendo a nossa cura. Não do corpo. Às vezes até do corpo. Porque corpo e mente são um sistema único. Se você cura sua mente, você traz a cura para o corpo também. Mas principalmente a cura do espírito, da alma, que é a nossa verdadeira essência, que é quem nós somos de verdade. Somos espíritos e temos momentaneamente um corpo. Apesar de muito materialista achar que é o corpo, né? Nós não somos o corpo, temos o corpo, diferente. Então é sobre isso que a gente está falando nesse capítulo, dos bem-aventurados aflitos. E hoje a gente vai entrar no próximo item, que é o item número 4 desse capítulo, cujo subtítulo é Causas Atuais das Aflições. Vamos entender o que Kardec nos traz através desse ensinamento de Jesus. Para quem chegou aqui enquanto eu estava falando na internet, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite para vocês. Vamos lá. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas pontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, na atual reencarnação. Outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Então, primeiramente, ele está falando assim, as nossas aflições, vicissitudes, sofrimentos, têm duas causas. Ou por motivos atuais, que acontecem de coisas que fizemos aqui, como espíritos encarnados, né, nesta reencarnação, ou de algo que cometemos lá atrás, em vidas pregressas. Tá? E ele começa a falar a questão das causas atuais, que ele fala, ó, remontando à fonte dos males terrestres, os males de agora, os males nossos desta atual reencarnação. Tá? E aí ele já começa, prepara que lá vem chumbo, tá? Prepara que o estudo hoje vai doer. Vai doer. Ele já começa falando, muitos dessas causas atuais dos sofrimentos que enfrentamos têm caráter na nossa própria conduta. Na nossa própria conduta. Continuando aqui. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes
porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Só um minutinho, pessoal, tem que pôr o computador para carregar aqui. Ele vai desligar. Então, voltando aqui, ó. Mas ao invés de o reconhecer, que os infortúnios são dele, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. O que a gente falou ontem, né, Celula? As duas asas, lembra? Mas você falou isso. Ah, seus... Pode falar. Se nós soubéssemos das promessas que nós temos nessa reencarnação que nós estamos, para nós reencarnássemos, que nós prometemos, tivesse hoje na nossa consciência, nós jamais iríamos reclamar. Por tudo que nós passamos, segundo, por nós mesmos que escolhemos para a nossa melhora. Eu sempre disse, né? A vez de passar. E nós, nessa encarnação, fizemos um contrato para nós reencarnarmos. E nesse contrato está tudinho, segundo por segundo, descai do outro, porque nós temos. Então, muitas vezes, nós deixamos. Vamos lá. Lamentando. Ah, então, não tem sorte. Eu queria ter não sei o quê. Não posso comprar. Eu tenho isso, não dou valor. Tudo isso está programado. Nesse sentido, nós falamos que nós temos livre-arbítrio. Pode? Seu Lu, o senhor está cheio, coberto de razão. Que tudo que passamos vem dessa programação que nós já fizemos esse contrato. E nós vamos falar sobre isso. Porque daqui 2 itens, no item 6, vai falar dessas causas anteriores
que é das vidas pregregas. Só que aqui está falando do momento presente. Então, no momento presente. Quantas vezes nós preferimos dar ouvido para a preguiça, para o desânimo, para o egoísmo, para a vaidade? Quantas vezes alguém próximo a nós nos pediu algo, quantas vezes já negamos? Por impaciência, né? E ele falou, quando estiver num momento de aflição, faça uma reflexão, vá de encontro com a sua consciência e analise se aquilo que você está vivendo não foi algo que você buscou com as próprias mãos. Um exemplo bobo aqui. Ah, meu irmão me traiu, meu irmão falou mal de mim, meu irmão me decepcionou demais, meu irmão de sangue. E quantas vezes eu já fiz isso para ele? E quantas vezes, desde a infância, momentos que ele precisou de mim, eu simplesmente dei as costas para ele. E aí agora, que ele dá as costas para mim, eu vou achar ruim, vou sentir, vai doer. E o que eu fiz para ele? Ah, tem um familiar meu fofocando, falando mal a meu respeito. Quantas vezes eu falei mal do próximo? Principalmente dos meus familiares, de quem a gente mais comenta. De quem mais a gente fala mal são os nossos familiares. É ou não é? Quantas vezes você vê pais se decepcionando com filhos e muitos perguntam, onde foi que eu errei? Pergunta isso na hora que o menino está sendo preso, na hora que o menino comete um crime, ou comete um delito, ou então comete uma ingratidão muito forte contra os próprios pais. Aí ele pergunta, onde foi que eu errei? Mas se ele analisar a sua consciência, ele vai achar a resposta. Ele errou naquele momento, lá atrás, quando era uma criança, quando o filho era uma criança, que o filho pegou o lápis do coleguinha e ele fez vista grossa. Que o filho deixou de fazer algo que era importante fazer para ajudar em casa, por exemplo. Ai, tadinho, ele está cansado, passou a mão na cabeça. Que às vezes poderia ter auxiliado o filho a aprender a auxiliar. Fazer o filho aprender a ajudar as pessoas. Colocar ele para começar a ajudar em casa, por exemplo. Nas tarefas domésticas. Para ele aprender a ser útil, a servir. E simplesmente colocou uma redoma, uma bolha em volta do filho. E aí, quando o filho cresce e ele é ingrato com os pais, onde foi que eu errei? Nesses pequenos, como ele falou aqui, nesses pequenos detalhes que você poderia ter cortado lá no princípio. Quando você viu uma atitude, por exemplo, tá brincando com o coleguinha pegou o lápis, ele foi e deu um soco no coleguinha. Isso acontece, é criança. Então, o papel do pai é, nessa hora, orientar. Não é nem bater, não. Podcast, mas orientar. Olha, meu filho, isso não se pode fazer. Você está fazendo mal para outra pessoa. Orientar. Tem pais que acham bonito. Isso mesmo, meu filho. Bate para você não apanhar. Eu já vi pessoas próximas a mim falar isso, filho. Isso mesmo, filho. Bate, não deixa barato, não. Aí o filho vira um criminoso. Onde foi que eu errei? Percebem? A gente comete erros, óbvio, todos os dias. E esses erros é que vão nos trazendo as consequências. E principalmente os erros que vêm dos nossos maus hábitos, dos nossos comportamentos. Nós temos muitos maus hábitos. Preguiça, impaciência, desânimo, né? Analise sua vida como é dentro da sua casa. É fácil de achar as respostas. É fácil. Ó. É só você ver como é que você está tratando as pessoas dentro da sua casa.
Você está tratando com educação? Você está sem som, Wellington. Voltou agora? Voltou, obrigado. Faz tempo que o meu som parou? Não, faz tempo não, foi agora mesmo. Ah, tá. Mas fez Obrigado. sozinho. Aí, tem um amiguinho nosso que eu entendi. Deu pra falar com o pessoal da internet. Ó. Sozinho ele mutou aqui. Então, é muito fácil eu tratar bem as pessoas à nossa volta. E tem um texto que fala assim, quem dera nós tratássemos as pessoas dentro de casa como tratamos as pessoas de fora. Nossa vida seria muito diferente. Você pede alguma coisa, se for uma pessoa de fora, estiver lá visitando sua casa, você vai pedir, ô fulano, você pega um copo d'água para mim, por favor? Né? Uma educação, uma delicadeza, né? Aí se for filho, a mãe, a esposa, o marido, pega água aí para mim. Tipo assim, a pessoa é obrigada a fazer. Né? É obrigada. Faça, Lula. Não só com nós família. Vamos botar com nós mesmos. Como que nós agimos? Às vezes, se tem um negócio para você fazer, você vai ser como ele. Não deixa que eles passem. Será que essas coisas existem? Às vezes, você tem uma palavra com a pessoa, um compromisso com a pessoa, eu não vou lá agora. É você com você mesmo, está prejudicando. Se você prejudica você com você mesmo e com os outros, nós não somos sinceros nem com nós mesmos. Verdade. Entendeu? Verdade. Agora, Nós mentimos para nós. Verdade. E quanto mais distante, pior é. Entendeu? É que a gente falou ali da criança. Muitos pais, o vizinho ali, tá, as crianças estão brinquedo, e ele não tem, vem e pega aquele brinquedo e vai brincar com aquele. E nele brincar, ele deixa aquele brinquedo ali. O pai vê aquilo que ele tirou daquele outro. Entendeu? Não chamou atenção. Mais tarde, o que esse cara vai criar? Vai ser liberdade. Vou pegar isso aqui que não vai dar nada para mim. Porque a flor da criança ela é muito melindrosa quando é pequena. Eu tenho um negócio que, se a posso se permitir, eu vou dizer. Eu tenho pena dessa idade que eu estou, de alguns que vão para a creche. Eu tenho. Porque lá na creche, a família dele não tem condições. Ele foi criado num ambiente que tem, serve ele arrozinho, feijãozinho, serve tudo, cuida dele, da parte dele, e não, meu queridinho, para cá, meu queridinho, para lá. Quando chega uma certa idade, que aquela flor começou a desbrochar, solta ele na rua. Aquela angústia que ele foi criado, assim, desde que a flor está nascendo, é perdido. As esquinas da vida estão cheias. Leva aquela criança e faz o que a creche fazia. É por isso hoje vocês todos têm televisão, já viram. Crimes. A criança não delata aquele marginal. Já viram? Passa a rua lá com polícia e tudo, e eles usam a criança. Por detrás daqueles crimes, daqueles coisas, tem um marginal lá, você está entendendo? Que é o que estava lá no esquina, que veio acabar de formar o desejo daquela criança que foi criada numa creche e abandonada no estado. Não precisa ser nem creche, não, seu. Às vezes, dentro de casa já tem essa criação também. Concordo. Ó, hoje é muito fácil. Hoje em dia, por exemplo, tá numa fase, né, difícil.
O que mais você ouve dos pais reclamar de filho é o seguinte: meu filho não sai do celular, meu filho não sai da internet, meu filho não sai do computador. Só que quando é criança, só que o computador e o celular no menino para dar sossego. O menino fica quieto. E o menino fica lá, ó, o dia inteiro, aprende. Aí depois reclama, o menino sai do computador. Percebe como a gente causa as nossas aflições? Nós plantamos as nossas. Nós buscamos as aflições com as próprias mãos. Quer ver outro exemplo? O senhor falou uma coisa, né? A gente mente para nós mesmos. Quantas vezes você falou para você mesmo assim? Quer ver um exemplo muito bom? Virada de ano. É a hora da promessa. Aí você é o político de você mesmo, né? Você sobe no palanque da sua consciência e começa. Eu vou me alimentar melhor. Eu vou fazer exercício físico. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Eu vou viver diferente esse ano. E passa ano, passa outro ano, passa outro ano. E o que você fez, as promessas que você fez para você mesmo? Quase nada. Ou nada. Ou nada. Percebe? A gente mente para nós mesmos. Por isso nós somos as causas das nossas aflições. Outro exemplo. Eu estou estudando. Eu entro num curso, estou fazendo curso, e independente de qual área que seja, e claro, todo curso, tudo que a gente se dispõe a aprender, você vai ser desafiado, né? Aí chega o momento da prova. Aí é assim, você passa o mês inteiro o professor falando, vai ter prova o mês que vem. E você vai deixando para depois. Você vai deixando para depois. Não, semana que vem eu estudo. Não, semana que vem eu leio o livro que tem que ler para o professor, para fazer a prova. E vai passando. Aí chega um dia antes da prova, você tem que ler um livro, você tem que saber a matéria inteira, e você não fez nada. Aí que é desesperar. Aí acontece uma coisa que é terrível. A maioria das pessoas faz isso. Todos nós fazemos isso. Aí deixou para a última hora, não estudou o tempo que tinha que estudar, não leu o livro na hora que tinha que ler, deixou chegar no último minuto, no último dia. Aí o que vai acontecer? Vai pôr a culpa no professor. Mas esse professor é muito rigoroso. Como é que ele dá um livro para mim ler em tão pouco tempo? Mas esse curso é muito difícil. Né? Jesus, o mais santíssimo, me ajude. Quando ele vai. Quase todos vai. Naquele altura. Mamãe, eu estou aqui pedindo para a senhora, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso. Mas para ele ir para uma festinha, para ele ir para um boteco. Aí não pede ajuda, não, né? Não, nem lembra que tem mãe, né? Ele sabe o caminho. Aí chega lá o professor. Então, aí a culpa é do professor, a culpa é do curso, a culpa é da escola, a culpa é de Deus. Porque a gente faz isso. A gente começa a se entregar para os maus hábitos, começa a deixar as desculpas fazer parte da nossa vida. O que é uma desculpa? É tirar a culpa de mim. Quando eu me desculpo, estou tirando a culpa de mim. A culpa não é minha. É da chuva. A culpa é de Deus. A culpa é do professor, que é muito rigoroso e passa muita coisa para a gente estudar. A culpa é do governo, que não colabora com a economia do país. A culpa é do meu marido, que não me apoia. A culpa é da minha esposa, que não me entende. A culpa é do meu filho, que é ingrato. A culpa é da minha mãe, que não me compreende. A culpa é do trânsito. A culpa é de... Tudo tem culpa, menos a própria pessoa. Todos são culpados. O mundo, o universo é culpado. Deus é culpado. Menos eu. É a desculpa. É por causa disso. É porque estava chovendo. É porque o meu despertador não tocou. É porque era muita coisa para eu ler. É porque. É porque. A desculpa. Jogar a culpa no outro.
quanto mais a gente faz, é mais fácil. É igual ele falou que pôr a culpa no outro é você não deixar a humilhação vir afligir a sua vaidade tola. É não querer assumir a sua humildade, não ter humildade para assumir que você errou. É deixar a vaidade falar mais alto. Não, eu não erro. Eu não erro de jeito nenhum. A culpa é do outro. A culpa é desse governo. Todo mundo é culpado. E aí sofre, vem o sofrimento, porque aí vem. Se você plantou, você vai colher. Aí começa a vir as aflições. Começa a vir as dores. Aí começa, mas por quê? Mas por quê? E aí o orgulho é tão grande, ele é tão grande, e ele é tão dissimulado, que ele impede a pessoa de fazer essa autoanálise. É como se ele colocasse uma barreira, tapasse a visão da pessoa, impedindo ela de enxergar que o erro está nela. Que o problema foi ela que buscou com as mãos, pelos erros que cometeu. Que se o orgulho impede ela de ter a humildade de enxergar que o problema foi causado por ela mesma. Só que se ela consegue vencer o orgulho e enxergar isso, enxergar onde eu tropecei, o que eu fiz que me trouxe como consequência esse sofrimento agora. Se eu consigo enxergar isso, eu vou lá na causa. Quando eu trago a culpa para mim, isso é responsabilidade. Responsabilidade é trazer para você. O que significa responsabilidade? Palavra responsabilidade, você sabe me dizer? O que significa a palavra responsabilidade? Alguém sabe? É você reconhecer você mesmo, os teus atos. Está dentro, mas não é exatamente isso. O significado em si da palavra. Suzana, já deixa você falar. Só vou completar o raciocínio. Responsabilidade é quando você tem a capacidade de resposta frente a uma situação qualquer. Capacidade de responder por algo. Para que você tenha a capacidade de responder, você tem que conhecer. Você tem que ter preparos. Você tem que ter conhecimento daquilo. Ou seja, assumir a responsabilidade dos erros é reconhecê-los. Quando eu reconheço que eu erro, eu trago a responsabilidade para mim. Quando eu trago a responsabilidade para mim, eu trago para mim a possibilidade de resolver. É como se você pegasse as rédeas da sua própria vida. Aí está nas suas mãos de tocar. Quando você usa a culpa o outro, a desculpa, né, e culpa o outro, você está pegando as rédeas da sua vida, que seria a sua responsabilidade, está entregando para o outro. Está jogando para o outro. Se eu coloco as rédeas da minha vida na mão do outro, vai resolver? Você controla a mente, a cabeça das outras pessoas? Não. Qual que é a única pessoa que você controla? Pouco ainda. Só a sua, pouco, né? Pouco ainda. Eu mesmo. Mas é a única pessoa que eu tenho a possibilidade de controlar, sou eu. Então, quando eu trago a responsabilidade do que está acontecendo para mim, aí eu tenho como fazer algo para resolver. A primeira coisa tem que admitir, né? Para depois Aceitar. Admitir. Eu estou errado. Aí, enxergar. meio problema já foi o primeiro passo. Metade do problema foi solucionado já. Se você não admitir, não tem como. Se você não admite, você está fechando os olhos para o problema. Para a causa do problema. E vai só somando e vai dando doença. Isso. Então, eu assumo a responsabilidade, assumo a culpa. Eu errei. E quem não erra, gente? Não é feio assumir culpa, não. Não.
Feio é não assumir a culpa, querer prejudicar o outro. Isso é feio. Mas eu assumo, eu errei. Aí eu enxergo o problema, eu vou lá na causa, na raiz. Quando eu enxergo o problema, eu sei o que fazer para resolver. Ou eu sei o que fazer, ou eu sei buscar ajuda para ter conhecimento e condições de resolver. Porque eu sei onde eu vou atacar para resolver. Eu não estou cego pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Eu estou consciente, de olhos abertos, enxergando o problema. Às vezes não é fácil, mesmo enxergando, não é fácil resolver. Mas se você não enxergar, aí é impossível resolver. Fica impossível, você não sabe, você não está vendo onde você está pisando. Mas ele é orgulho. E isso é orgulho. Mas como eu falei, o orgulho é que tapa os nossos olhos para não enxergar esses problemas, essa causa. Você reconhece, igual você está dizendo. Eu reconheço com ele. Eu estou evitando levar essa desculpa. Ó, Isso. Eu tô deixando a desculpa e estou trazendo responsabilidade. Eu sou. Aí que Então, acontece? Tá tudo resolvido, vamos supor. Daquela vida. Mas se creme Bertrand, daquela pergunta ali, né? Para saber. Eu chego, não, sou eu o responsável. Isso. Você assume. Perguntaram para uma senhorinha, essa aqui eu falo sempre, e às vezes algumas pessoas já ouviram falar isso. Perguntaram para uma senhorinha petitinha assim, ó, de quem era a culpa da fome no mundo. Ela falou assim, é minha. De que eu estou falando? Você sabe? Hoje Santa Teresa de Calcutá, né? Foi canonizada. Né? Perguntavam para ela, de quem é a culpa da fome do mundo? Minha. A culpa da fome do mundo era dela? Claro que não. Mas por que ela falava isso? Porque ela se responsabilizava. Isso. Porque quando ela falava que era dela, ela podia fazer algo. Ela trazia responsabilidade para ela que ela pudesse fazer algo para ajudar a resolver esse problema. Entende? Só um minutinho que a Suzana já levantou a mão, tem um tempão. Vou deixar ela falar, depois vocês falam, tá? Pode falar, Suzana, isso que eu vou fazer você esperar. Tipo assim, né? O que mais entristece e revolta é o ser humano fazer tudo o que faz em prol dessa falta de responsabilidade dele e prejudicar quem está em volta. Por exemplo, culpar o governo por ele encher a casa de filho, sendo que o governo não deixa faltar anticoncepcional e preservativo. Aí a mulherada enche 5, 6 filhos, a culpa é do governo. A escola pública não presta. Mas você já não está sabendo que a escola pública é fraca? Você já não está sabendo que a saúde é fraca? E por que não usa preservativo? Então, isso é revoltante quando você vê numa entrevista o camarada responsável pelo aquele monte de filho que estão passando fome, estão chorando de dor, e a pessoa não se assume, e é muito fácil jogar culpa no governo. Isso me deixa muito entristecida, entendeu? No mínimo que ele pode fazer é se responsável pelo menos pelo que está ali ao redor dele, e não culpar ninguém. É muito triste, essa parte é muito triste. É mais um desabafo, né? Que eu levantei a mão, mais um desabafo. Mas é verdade, né? É o que acontece. Fica mais fácil pôr a culpa no outro, ou em algo. É mais fácil. É mais fácil. Porém, é mais fácil momentaneamente. Nesse momento é mais fácil. Mas aí é o que você falou, aí vai vir uma bola de neve. O problema, quando você não resolve ele vai correndo atrás de você. Você vai correndo dele, ele vai correndo. Só que quanto mais você corre, mais rápido ele fica. Ele vai comendo a sua velocidade. Quanto mais rápido você corre do problema, mais rápido ele fica e mais perto ele chega. E quando ele te pega, como os dois estão correndo muito rápido, o tombo é feio. Percebe? Você ia falar? Pode falar. Deixa na vida dela, ela está fazendo a realidade dela, como sempre, todo dia, né? Aí um doente lá falou, tira os bichos que estão no meu corpo, tira os bichos que estão no corpo dele, bicho mesmo. Aí tirou, né? Foi tirando.
Aí tirou o último, ele chorou assim, obrigado. Aí desencarnou. Ó, Quando deixo, eu fico me emocionado, porque ele tirou todos os bichos dele, do corpo dele, os bichos dentro do corpo. sei. Aí virou o último bicho, ele agradeceu, falou, muito obrigado. Desencarnou. Chorou e morreu. Muito triste, né? Muito triste. Mas eu acho que, digamos assim, Ele agradeceu ela, muito obrigado, e morreu, ele não aguentou. esses gêmeos, esses mensageiros, se nós fizéssemos assim, digamos, na política, igual a gente está falando, tivesse um Chico Xavier, a Marta Na política? tivesse o Olímpio da Saúde, tivesse todos eles, como seria isso? Seria diferente, hein? Mas, nós temos um tempo suficiente para nós escolhermos. Mas aí eu vou tocar num ponto que é o ponto que dói. Porque a gente falar isso do outro, igual a Suzana falou, né? Eu fico revoltado de ver a pessoa fazendo isso, ocupando o governo. Eu fico revoltado quando a pessoa vai lá, o pai que não cria direito, apronta, aí ele se questionando. Tá. Olhar o calo do outro é fácil. Não pode julgar ninguém, né? Olhar o problema do outro, o defeito do outro, É fácil. o mau hábito do outro, a ferida do outro que está ali na cara, pulsando, saindo pus, que aquilo te causa nojo, é fácil. Vai você sentir o seu calo. É você experimentar a sua ferida com o pus. É você receber a ingratidão do seu filho. Entende? O que tem de mais importante no Evangelho, a verdadeira lição do Evangelho, gente, é exatamente essa. Quando eu trago para mim, eu não estou falando de responsabilidade, porque é fácil demais ver o defeito das outras pessoas. Uma consciência, né? Tá, então vamos pegar agora esse estudo, essa reflexão e trazer para nós, para mim. Vou trazer para mim. Por exemplo, caramba, hoje eu discuti com a minha esposa. Eu fui impaciente com ela. Verdade, aconteceu hoje. Agora, mais cedo. Eu tive, assim, não foi uma discussão, mas, assim, teve um momento de atrito. Naquele momento, eu fui impaciente. Percebe? E ficou os dois meio chateados um com o outro. Agora, de que adianta eu culpar ela e esperar que ela venha se redimir comigo? De que adianta? Eu vou ficar sofrendo e ela vai ficar de lá esperando que eu faça a mesma coisa. Vai ficar dois bicudos olhando para o lado contrário. Tem que ser dele, hein? Então, se eu quero melhorar, se eu quero resolver, primeiro, largar a desculpa de lado, parar de pôr a culpa nela. Se nós dois tivemos um atrito, concorda que os dois erraram? Não foi o erro de um. Talvez um começou, mas o outro foi na onda também, ficou impaciente. O erro foi dos dois. Não foi de um só. Então, aí eu paro de jogar a culpa nela. E enxergo. Nossa, nós discutimos uma coisa boba. Ela ficou nervosa e eu deixei aquela irritação me atingir, eu também me deixei ficar nervoso. Naquilo a gente acabou falando com grosseria um com o outro. Então eu tenho que trazer para mim, calçar a sandália da humildade. Lembra da sandália da humildade? Calçar a sandália da humildade. Trazer para mim, se eu trago para mim, eu tenho como fazer algo para consertar. Isso não é feio. Isso é lindo. É lindo. Aí eu trago para mim, putz, eu fiquei impaciente, respondi ela mal. Enxerguei e trouxe para mim, eu errei. Não interessa o que ela falou, não interessa. Eu tenho que pensar na minha, no meu erro, porque a única coisa que eu posso fazer é corrigir o meu erro. Se ela errou, cabe a ela resolver o erro dela. E é responsabilidade única, exclusivamente dela resolver.
Eu não vou resolver o erro dela. Por mais que eu fique jogando na cara, mostrando o que ela fez de errado, ela só vai corrigir se ela quiser. Você pode ajudar, né? Então, eu ficar julgando ela, falando, você falou isso, você deixou de fazer aquilo, você fez aquilo, ela só vai consertar se ela quiser. Então, eu tenho que ser indulgente. Parar de olhar o erro dela e olhar para mim. Onde eu errei? Eu errei porque eu fiquei impaciente. E quando eu fiquei impaciente, eu também fui grosso. Então, eu vou agora, como eu trouxe o problema para mim, a responsabilidade para mim, eu vou até ela e vou falar, olha, naquele momento, você falou comigo, eu fiquei impaciente, eu te respondi mal. Me perdoe, eu errei com você. Pronto. Eu dei o meu primeiro passo, eu fiz a minha parte. Pode até ser que ela não aceite. Pode até ser que ela ainda esteja com raiva e naquele momento ela não queira ficar de bem comigo. Porque ela ainda estava ali remoendo a raiva. Porém, eu já fiz a minha parte. Fiz a minha parte. E na hora que ela cai em consciência, aí ela vai acabar fazendo a dela. E aí a gente vai se reencontrar de novo. Entende? Aí eu paro de sofrer. A partir do momento que eu fiz a minha parte, eu vou parar de sofrer. Então, quando eu enxergo que a causa das minhas aflições está nas minhas atitudes, eu tenho como fazer algo. E toda vez que eu ponho a culpa no outro, que eu arrumo uma desculpa, eu estou me abstendo de resolver o problema. Eu estou deixando o problema continuar comigo. Entendeu? Então, para as causas atuais, estou falando, para as coisas atuais que ele está explicando aqui. Quantas vezes, só para concluir, Souza, quantas vezes, eu fico doente, nossa, eu descobri um tumor. Meu Deus. Por que está acontecendo comigo? Aí eu esqueço que fumei a vida inteira, me alimentei mal a vida inteira, não cuidei do meu corpo como deveria cuidar. E agora o meu corpo responde com um tumor, qualquer outra sequela de uma doença séria. Uma causa que eu mesmo, mal que eu mesmo causei para mim, pela minha negligência para com o meu próprio corpo. Por esse ente sagrado que Deus me deu para viver aqui na Terra. Pela minha negligência, eu agora sofro uma doença que é grave. E não tem jeito. Agora eu tenho que aprender a cuidar de mim. Na marra. Agora, ou eu cuido de mim, ou eu vou embora. Mais cedo. Se eu for embora mais cedo, isso é considerado suicídio indireto. Então, ou eu cuido de mim, ou eu cuido de mim. Está vendo como Deus age? Então, como Deus age? Terminando a palavra. Ele não age, ele espera de nós. Eu vou cuidar de mim, conforme nós estamos aqui hoje. Você vai cuidar de você, você vai cuidar de você. Claro! Então, nós vamos ver como responsável por mim. Você é responsável por você. Quando eu chegar caminho de ignorância, o teu silêncio vai me derrubar. O silêncio que você fala mais, né? Vai falar mais alto, né? Eu vou me sentir vergonha de mim mesmo. Entendeu? De ter chegado em você. Exatamente. Quando me ignorância. Por isso, nós temos que aprender uma coisa. Dentro de nós. Com todas as coisas. Às vezes você vai me falar assim. Usar o silêncio. E observar. Porque se você tem o teu silêncio, você não vai criticar ninguém. E observar aquele que está sendo, entendeu? Para você, um professor. E você tem muita coisa a aprender com ele, nas ignorâncias dele. Por isso eu tenho um negócio comigo. Não condene os erros dos outros. Eles estão te ensinando, né? Estão ensinando para nós não cometer os que eles estão cometendo. Nós estamos tendo a oportunidade de observar para não cair no mesmo opção dele. Então, nós não podemos, igualzinho, nós temos esse mal de condenar os outros.
nós temos que parar no nosso silêncio. No meu silêncio. Não vou fazer não. E principalmente, no seu silêncio, você fazer essa reflexão que ele explicou aqui, ó. De entrar em sintonia com você mesmo e você buscar a resposta para a pergunta. Onde foi que eu errei? Tá. E achando a resposta, você vai ter condição de identificar a causa e resolver. E tem uma lição que é a mais importante. Como tudo é colheita, por que Deus permite você passar pela dor? Não é porque é castigo. Porque aquela dor vai te ensinar, como o senhor falou. O silêncio, você ouvindo o outro, você observando as coisas à sua volta, toda dor, no fundo, ela está te trazendo um aprendizado. É importante. E esse aprendizado vai fazer você crescer. É igual ele falou. Como que desenvolve o ser humano? No finalzinho ele falou, né? O aprimoramento moral e o seu aprimoramento intelectual. São as duas asas. Nós temos que buscar constantemente essas duas asas. A asa do conhecimento, desenvolvimento intelectual, entender os processos, os ambientes, as pessoas que me cercam, compreender como as coisas funcionam. Conhecimento é fundamental. Conhecimento liberta. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade. Não, foi Jesus não. E a verdade vos libertará. Quem falou isso? Isaías, foi? Não foi Jesus? Foi Jesus? Estou confundindo agora. Me ajudem a lembrar. Foi? Foi, né? Foi Jesus. Foi Jesus. É porque eu confundi com... Daí falou assim... Eu confundi com Sócrates. Daí ele falou assim... Esse povo com seus lábios. O seu coração está longe de mim, Isaías. Então Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é o conhecimento. Conhecimento liberta. E qual é a outra asa? A moral. É você começar a enxergar suas vicissitudes, suas imperfeições, e você buscar se corrigir. É o que a gente falou hoje, de trazer responsabilidade para mim. E ver onde eu errei e corrigir. Desenvolver a moral, trocar as imperfeições por qualidades, trocar a minha falta de paciência, a minha impaciência, pela paciência. Mas isso eu consigo assim, fácil? Consegue através do esforço. É algo que você vai construir em você. Né? Toda vez que você pede paciência para Deus, o que ele vai te dar? Mais teste de paciência. Quando você pede amor, o que ele vai te dar? Mais teste de amor. Mais teste. Pessoas com dificuldade. Para você amar elas. Então, mais teste de amor. É isso. Ou posso dar um fatinho? Não, nós temos que encerrar. Não. Não posso, Lu. Lu. Já passei 10 minutos. Desculpa. Não posso. Já passamos 10 minutos. Lições. Eu recebo puxão de orelha. Lições de dores. Depois, o senhor conta semana que vem. Guarda ela aí para o senhor contar. Tá? É porque realmente eu passei 12 minutos do nosso tempo aqui. E eu fico puxando. Por quê? Puxando de orelha. Porque tá bom demais, né? Ai. Pessoal, então vamos encerrar agora. Agradeço muito a paciência de vocês, né? A presença de vocês. E vou pedir para que vocês agora voltem aquela respiração, aquela conexão com o que a gente começou aqui hoje, conexão com você mesmo. Respire fundo. Agradeça novamente, traga a gratidão de novo no seu coração. Vamos agradecer agora por esse momento tão abençoado que tivemos aqui. Essa troca de ideias e conhecimento, esse aprendizado maravilhoso que o Evangelho nos trouxe. Ou seja, que Jesus nos trouxe essa noite. Como Ele tem a capacidade de tocar no âmago do nosso ser, no íntimo do nosso coração, nos mostrando os caminhos
em que temos que trilhar para ser melhor. Não para nos mostrar nossos defeitos, nos apontar erros, mas para nos mostrar como podemos nos tornar pessoas melhores. Esse é Jesus, o grande mestre que nos ensina a vida, que nos mostra o caminho verdadeiro da vida. Ele mesmo disse: eu sou a verdade, o caminho e a luz. Seguindo esses ensinamentos evangélicos, aos pouquinhos a gente vai alcançando, passinho por passinho, esse caminho. Vendo o evangelho para dentro, procurando praticar esses ensinamentos. Isso é o mais importante. Então vamos agradecer por esse momento maravilhoso hoje. Eu particularmente agradeço a cada um de vocês por estar comigo compartilhando esse momento, pela confiança, pela presença, pelo carinho. E agradecendo, você volta a se iluminar, se auto-iluminar agora, fazendo a sua luz expandir mais uma vez, irradiando essa luz. Irradie agora. Irradie. Isso. Porque irradiando com a gratidão e com o amor do Cristo, nós vamos nos conectando em luzes. Uma luz que se conecta a outra e a outra. E assim a gente forma uma linda corrente de luz. Uma maravilhosa corrente de luz. Essa corrente de luz, nós usamos o poder da vontade para elevar essas luzes firmamente a Deus e aos anjos guardiões, o exército do Cristo que cuida do nosso planeta, que eles possam receber essas luzes com a nossa intenção verdadeira de desejar que eles possam potencializar essas luzes com seu amor eterno e infinito, devolvendo para o planeta a forma de chuva de bênçãos e de esperanças. Essa chuva de bênçãos e de esperança e os nossos irmãos em humanidade. Todos aqueles que precisarem receber um alento, um alívio, um auxílio. Todos aqueles que estiverem necessitados de um consolo, aqueles que estiverem sofrendo a despedida de entes queridos que desencarnaram, deixando-se perder com a inconformação, aqueles que estão em momentos de grandes dores aflitivas, doenças que estão em estágios terminais, todos aqueles que estão sofrendo na pandemia que assola o nosso planeta, a maior delas, que é a pandemia da depressão. Cada um receba essa bênção agora, confortando seus corações. Então, nós pedimos para os nossos irmãos que estão na nossa lista de oração, a espiritualidade, os benfeitores amigos, os enfermeiros do bem, visitem cada um desses nomes, levando para eles um pouco mais de conforto. David de Paula, Eni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Marcelo Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Davi Sul, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Correia de Azevedo, Laine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente e sua família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Márcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale, Aérzio Campos, Maria Aparecida Campos, nossa irmã Alexandra Anjo Soeiro, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo,
Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Bernardo Monteiro de Souza. Nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Aguinaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Ércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso, Jaime Eisen, Maria da Silva Cardoso, Zé Baltazar dos Reis, Josefina Estaciarini, Pedro Henrique Molina Santos, Márcio Ferreira Maia. Meu Deus, desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. Espírito de hoje, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Muito obrigado, gratidão a cada um de vocês. Jesus abençoe cada um de vocês. Pessoal, agora para quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura das discografias, tá? Jesus abençoe. Tchau. Tchau, vamos com Deus, gente. Jesus abençoe. Até mais. Boa noite. Tá só você? Não, a Marcela vem. Em algum momento. Antes de você começar, pessoal, lembrar da nossa festa junina, tá? Dia 10, a gente vai fazer, viu? Lembrar vocês da nossa festa junina. Quem não sabe, vamos ter a nossa festa junina maravilhosa, dia 10. Quem quiser comprar o convite, R$10 vai concorrer ao sorteio de um celular, tá bom? E quem puder nos ajudar com prendas para o bingo, tá? A gente vai fazer várias rodadas de bingo durante a festa, e a gente está arrecadando aí prendas para ajudar no bingo, tá? Ou então, quem quiser ajudar com alimentos, a gente vai fazer vários alimentos para a festa, amendoim, caldo, galinhada, milho verde, vários. Então, quem também puder ajudar, a gente está aceitando a ajuda aqui. Deixa eu ver que tem recado aqui. O mentor do Léo Espanhol pediu para que eu mentalizasse o trabalho da psicografia e tentasse canalizar algumas imagens que ele me passaria. Muito bem, Karina. Fica à vontade. Fica à vontade. Se você quiser ir, tentar aí. Nossa, isso mostra a geração. Ó do Borogodó. Ó do Borogodó. O Léo e o Wellington, vocês estão me ouvindo? Não. Só para avisar, antes de começar, que um senhor que a Gláucia foi aí ontem,
ele vai levar algumas coisas, mas é pro brechó, tá? E parece que é uma van de coisas, então você vai precisar de ajuda aí para descer, tá? Já chegou. Já chegou? Então tá. Vamos mudar. Ó, nem preciso fazer academia mais. Você prefere segurar o microfone? Eu seguro. Olá a todos. Que Jesus abençoe aos nossos amigos que vêm aqui toda semana, aos colegas do híbrido. Só para eu entender, a Karina conseguiu ou não? Vamos ver o chat dela aqui. Ah lá, ela teve uma mensagem. Antes que o hálito gelado da morte cale suas palavras na lida, busque o agradável aroma do amor para gravar seu hálito no livro da vida. Que lindo! Linda mensagem. Ela está falando que a imagem vai mandar no WhatsApp, depois vai explicar. Então, depois a gente compartilha. Isso. Ótimo. Karina, parabéns. Que Jesus abençoe. Excelente. Pessoal, é o seguinte. Antes de eu iniciar a leitura, até mesmo por conta do que a Cristiane falou, nós estávamos ali no começo do trabalho de psicofonia e chegou uma van com roupas. Então, assim, foi maravilhoso, foi excelente, muita coisa chegou aqui no centro, inclusive isso depois vai ser organizado. Mas então, honestamente, eu não consegui ter captações. Entretanto, como a espiritualidade, ela tem bastante noção do que nos é proposto, eu, sem querer abrir aqui uma leitura feita pelo Aniceto, que eu queria compartilhar novamente. Ela é muito bonita e eu fiz uma pequena modificação por ele, especificamente, né, pela equipe dele. E também, na segunda parte, eu vou aproveitar o ensejo junino e também farei uma releitura do Silas com tema de festa junina. Tá certo? Então, vamos lá. O espanhol pediu para o senhor vir algumas semanas na quinta, é possível? Quinta-feira. Amanhã? No tratamento. Amanhã eu não posso, né? Eu tenho missão à noite. Nas próximas, se puder. Ou na segunda ou na quinta. Então, ó, amanhã eu vou pedir para eles me colocar no trabalho da noite. Certo. Tá. Ou quarta. Você não pode ser terça, né? Perfeito. Então, vamos lá, ó. Quando psicicamente e energeticamente falando, conglomeramos forças de maneira ordeira, estimulamos um sistema de pesos e contrapesos que tendem à estabilidade. Do ponto de vista humano, tal situação é visualizável quando dois espíritos afins tangenciam-se em pensamentos ou palavras, de forma a ofertarem e receberem o mesmo tipo de energia. Tal situação cria uma espécie de órbita atrativa, em que espíritos norteados pela mesma faixa emanatória de energia se encontram orbitando sobre a mesma camada de luz. Entretanto, diante de quadro de crise moral, em que ambos ou um dos entes pensantes encontra-se em situação a desconsiderar direitos daquele que o rodeia, encontramos um estado semicavernoso, em que resquícios animalescos são observados. Diante de sentimentos relacionados à ignorância e orgulho, o espírito emanador de maus agouros vislumbra-se como superior e inconscientemente deseja em íntimos a subordinação do outrem diante de seus desejos, estes muitas vezes inescrupulosos. Eivados por desejos primitivos, este espírito desumaniza o irmão e categoriza-se como ser dominante, situação a qual conduz a natural processo obsessivo.
Aqueles menos afortunados, instigados pelo desejo inferiorizado, aproximam-se do postulante de tais ideologias e atraem-se a este como imã ao ferro. Troca de pensamentos tornam-se constantes e duradouras, de modo a criar espécie de cooperação mútua nos desejos e pensamentos. Diante do quadro, visualizamos, com o passar das alvoradas, vampirização crônica, situação a qual desequilibra de modo crônico o discernimento do obsessor vivo, do obsessor e também do vivo. A postura desumanizante é totalmente contrária à fraternidade cristã e completamente eivada de tormentos encarnatórios para todos os envolvidos. Diante de situações em que observa-se essa espécie de banalização, sejam rigorosos consigo mesmos. Caso o hálito da maldade seja por vós exortados, ou com outrem, sem julgamentos levianos, mas com demonstração de autoridade moral, para desfazer o transe obsessivo, o qual aquele demonstrado espiritualmente pode aportar. A corrigenda virá, conforme jurisprudência das provações. Entretanto, a exaltação do exemplo é a possível quebra daquele processo obsessivo. Podem ser possíveis se o obsidiado acatar naquele que exprime diretrizes moralizantes a ilustração da humanização do bem. Reforcem orações e deveres para as boas obras. Muito obrigado. Esse é o nosso Aniceto, explicando de maneira bem profunda o processo obsessivo, da troca de pensamento, de como que funciona essa conexão, enfim, é um texto depois que eu vou digitar e deixar... Se digitar, você me manda, porque eu vou ler ele quando a gente for falar de obsessão no curso. Ele é muito bom. Ah, e eu vou aproveitar, então, outra coisa. Como eu afirmei para vocês, nós ficamos ali, acho que uns 20 minutos descarregando roupas, e aí eu vou fazer uma aqui, eu vou reler uma muito boa. A Larissa está falando que quer essa mensagem também. Ah, Larissa, beleza. Segunda-feira ela vem, às segundas, eu consigo, eu vou digitar. Agora é o Silas, né? Vamos sair do mundo da obsessão e o mundo agora do lirismo. Silasiano, né? Olha a fogueira do inferno. É mentira. Olha a lama umbralina. É verdade. Ai, meu Deus. Olha a raiva represada. É mentira. Olha a reunião fraterna para a casa ser estruturalmente melhorada. É verdade. Que coincidência. Olha a comida faltando na festa junina. É mentira. Olha o pessoal dançando. É verdade. Olha a festança atrapalhando o pessoal do hospital fraterno. É mentira. Olha a alegria contagiando os enfermos do bloco geral. É verdade. Olha que legal, cara. Olha o lucro astronômico. É mentira. Olha o trovador realçando seu viés cômico. É verdade. Silas, o trovador, no nosso... Na promoção da festa junina. Na promoção da festa junina, né, evidentemente aqui, obviamente, que ele usando todo o viés cômico dele. E então hoje nós não tivemos inéditas, mas nós tivemos aí a releitura de excelentes mensagens que já foram colocadas, certo? A Marcela vem com inéditas. Hoje eu vim com a mensagem. Então, Jesus semana abençoe. que eu vim, né? A Larissa tá ali? Tá. Larissa, na segunda-feira, eu já deixo aqui separado e entrego para você. Obrigada, Leonardo. Ai, ai. E aí? Boa noite a todos. Ai, vamos lá, né? Como? Você quer? Deixar aqui dentro também. Não. Aí tem que segurar.
Bom, o amor é verdadeiramente caminho para a verdade. Sem o verdadeiro amor, a vida perde um pouco sentido. O verdadeiro amor não é aquele que surge entre duas pessoas, é aquele que surge dentro de você. É aquele sentimento que te liberta, que te faz crescer e, além de suas fronteiras, desbravar novas terras, ultrapassar horizontes. Sentir o amor verdadeiro te faz perceber a simplicidade da vida, de tudo, pois a aproximação com o próximo realiza-se de maneira integral. Você a vê, a aceita, a permite, a liberta e espera o mesmo da outra pessoa. Você percebe o próximo em seu estado natural. Além da casca mortal, percebe que o outro sofre, sente medo, aterroriza-se, realiza-se, empodera-se, toma coragem e age de acordo com seus valores, costumes e anseios. Entretanto, quando se ama verdadeiramente, ama o outro com todos os seus aparatos, vivências, crenças e sentimentos. Então você aceita e se doa, serve com gratidão, com alegria, ampara quando necessário, acolhe nos momentos difíceis, solicita ajuda, vive o agora, planeja o futuro. Esse é o amor. Planejar o futuro não quer dizer se amarrar a ilusões. Planejar o futuro significa querer ser feliz ao lado daquela pessoa, por um dia, um mês, um ano, uma década, uma vida. Porém, se esse fato não se concretizar, você consegue buscar novos amores, sem aflição, sem angústias e sem sofrimento, porque você tem a certeza de que viveram intensamente esse encontro. E o fato de não estarem juntos não significa que não se amem, pois se amam sim, e sabem que o aprendizado foi mútuo, foi benévolo e gratificante. E essa é a verdadeira essência do amor. Estar junto de pessoas, se doar, se permitir, aceitar, libertar. Quem ama não amarra, não prende, simplesmente liberta, pois somos seres livres, livres para caminharmos e amarmos. Que Deus os abençoe sempre. Ame infinitamente. Do amigo B. Bernardes. Sempre tá presente. Beijo. Obrigada, gente. Aí, terminou? Não, já resolve as quedinhas. Alexandre não entrou, né? Pessoal, então é isso. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Seu Lu, guarda o que o senhor ia falar. Quarta-feira que vem eu quero que o senhor fala, tá? Combinado? Jesus abençoe.